Olá, amigos e amigas, começamos esse programa, é Debate Aberto, programa feito para você, trabalhador friburguense. Debatemos assuntos da ótica municipal, estadual, nacional, até internacional, sempre com a visão dos trabalhadores. Hoje eu estou aqui com Cláudio Damião, militante do movimento social de Friburgo, ex-vereador. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Diogo? Cumprimentá-lo e cumprimentar os telespectadores da TVC, do programa Debate Aberto, e é uma satisfação poder conversar com você e com os nossos telespectadores sobre os assuntos de interesse da sociedade. É verdade, Cláudio. Esse programa ele tem o patrocínio do Sindicato dos Bancários, Sindicato dos TEIs, Sindicato Metalúrgico, Sindicato da Construção Civil. Ainda contamos com o apoio de todos os sindicatos de Friburgo através do Fórum Sindical e Popular. Se você tiver dúvida, crítica, sugestões, entre em contato com a gente, 2522-2266, 2522-3164, ou através do nosso canal no YouTube também. Temos uma página na internet, lá no Facebook, que é nossa página Debate Aberto, e você pode conversar com a gente, interagir, mandar críticas e sugestões. Cláudio, vamos aproveitar a sua presença aqui no programa, porque todo mundo sabe da sua militância, que não vem de agora, né? Às vezes o cara vê você eleito vereador, acha que você surgiu vereador, né? Você já vem militante tanto no movimento social, no movimento sindical há bastante tempo, não é verdade? É verdade, assim como você, né, nós construímos uma história de defesa dos interesses coletivos na cidade, e isso acaba ao longo do tempo de certa forma, conduzindo a disputa de um mandato eletivo, porque você tem tantas ideias que ajudar a construir uma política diferente na cidade, e as transformações só vêm pela política. Por mais que se demonize a política, que se critique os políticos, que se fale mal da participação das pessoas na política, é o caminho existente. Toda a sociedade moderna, os países que se desenvolvem, trazem conquistas, elas se dão a partir da política e da participação da sociedade na política. Então eu fui levado exatamente nisso, de participar de conselhos, de fóruns, de atividades sindicais, né? E isso me levou à disputa de um mandato eletivo que nós tivemos muito êxito, né? Modéstia à parte, tivemos 2 mandatos e muito êxito na propositura de ideias, de iniciativas, de leis, e várias delas vigorando. E você foi candidato a vice-prefeito na última eleição, com a votação expressiva, né? Você junto com o Glauco, tiveram a votação expressiva. Isso também mostra o reconhecimento de parte da população do trabalho, tanto do Glauco quanto do seu trabalho também, né? Eu não me canso de agradecer, né? Nós disputamos a eleição passada para a Prefeitura de Nova Friburgo, eu vim na condição de vice. Muita gente até não entende, poxa, você tinha, em tese, né? Porque a gente nunca tem certeza de nada, uma eleição para vereador certa, e acabou optando por vir candidato a vice-prefeito na chapa com o Glauber. E eu sempre explico, a gente não tem na função pública uma profissão, é um desafio permanente. Eu tive atuação muito crítica às políticas implementadas na cidade e achava que era o tempo de eu colocar meu nome à disposição para mostrar que é possível fazer diferente. Então isso me motivou muito e agradeço aos 20.472 votos, se não me falha a memória, que nós obtivemos. Lideramos todas as pesquisas, até as pesquisas do adversário mostravam a gente na frente, mas o jogo político é complexo, né? Sofremos muita crítica, muito ataque, enfim. Até na própria eleição, eu apertava um número na urna e aparecia outro. E segundo as pessoas que acompanharam o processo, pessoas da OAB acompanharam o processo, uma dúzia de urnas apresentava esse tipo de problema, quer dizer, causa uma suspeição até no próprio processo. Agora não adianta reclamar, mas é uma constatação. Então, nós fizemos uma disputa honesta, com pouco recurso, 26 segundos de televisão, e mostramos que é possível disputar com essas figuras aí proeminentes da política, que tem dinheiro, tem recurso, né? E no quadro político que a gente está vendo atual, muitos o jogo político ele se dá através da grana, né? Através do poderio, e a gente vê a Lava Jato, vê um monte de coisas que estão aí por trás, o Odebrecht botando aí bilhões e milhões que são jogados. E vocês, com a campanha modesta, pouco recurso, atingiram um espaço bacana, conseguiram mandar... mantivemos a disputa em primeiro lugar por muito tempo. No final da campanha é que houve essa surpreendente virada, e aí não estou contestando o resultado, mas só narrando os fatos, né? Uma urna que você deposita um número e aparece outro é algo para suspeitar. E o fato da gente ter pouco tempo de televisão, não tínhamos recursos, quase nenhum, financeiros, então tocamos uma campanha de pé no chão, dialogando com as pessoas, construindo projetos de forma coletiva, 129 reuniões com a população de um modo geral, em bairros, em comunidades, em associações, apresentando um projeto possível de realizar. Então, o sonho é possível? É possível. A gente tem que sonhar e manter uma esperança permanente na transformação política e social, né? Agora é uma curiosidade minha, né? Não é curiosidade minha, é uma constatação.
você, tanto no movimento social, antes de você ter os 2 mandatos de vereador e no movimento social, você sempre teve uma atuação bem intensa. E o seu mandato, e a gente que é do movimento sindical, do movimento popular, a gente contava muito com o seu mandato na Câmara e era intenso o seu mandato. CPI, discussão, eu sei o quanto que o desgaste pessoal seu. Mas hoje você não é vereador, mas a gente percebe que a sociedade acaba te encarando ainda como vereador e ainda fica em cima de você. É verdade, isso me dá muito orgulho e até agradeço às pessoas por terem esse carinho, esse reconhecimento. Agora, eu não estou no exercício do mandato, embora as pessoas me busquem com reclamações com relação à condução de questões no bairro, no hospital, nas escolas, creches. Os problemas na cidade permanecem. Né? Nós vimos aqui uma eleição em que houve, na verdade, uma continuidade do mesmo projeto anterior instalado no atual governo. Então, as reclamações elas permanecem nas mesmas faixas e nos mesmos níveis. Por exemplo, eu fiz uma investigação com relação à saúde, que foi a chamada CPI da saúde. Nós apontamos uma série de problemas, como falta de roupa de cama, de medicamentos, de insumos, os equipamentos sem manutenção, respiradores não funcionando. E aí você vê que mudou o governo e continuam os mesmos problemas. Isso é lamentável. Nós não queremos um governo tão fragilizado ou tão pouco ativo nas suas responsabilidades. A gente quer uma transformação política, social. Agora, isso tudo vai do projeto político. O que a gente ouve da atual gestão? Uma tentativa de terceirização das funções que são públicas. Ou seja, a mesma proposta que o prefeito antigo tinha, a gente ouve pelos bastidores, pelos corredores, a mesma natureza do projeto se perpetuando. Hoje, por exemplo, saiu um edital com relação à UPA de conselheiro. Vai aí 13 milhões de reais na contratação dos serviços para uma empresa terceirizada. Porque a OS é uma terceirização dos serviços, em que custa muito mais caro ao município, sem condições de dar a devida atenção ao público. E aí você vê uma falência. E aí me parece uma falência proposital da estrutura pública, porque a terceirização é a lógica dos camaradas. Então a população não pode pagar por isso, né? E sem querer, você acaba tá envolvido, porque além do movimento social, as pessoas te procuram. Por exemplo, agora tem um edital que saiu, foi cancelado, o edital para compra de asfalto, vem aquela política de novo de botar asfalto na rua. Compra de asfalto e com 24% de majoração do preço. Esse Tribunal de Contas nosso que a gente não confia. Se o tribunal que a gente não confia identifica sobrepreço na compra da emulsão asfáltica, e mais grave, você toca num ponto, curiosamente, vocês vão poder olhar lá na minha página do Facebook, eu estou postando exatamente esse assunto e a gente nem conversou sobre isso, né? Foi uma sintonia aqui. A usina de asfalto custou aos cofres públicos aí 12 milhões de reais, 11 milhões e 600 mil. Compra de caminhão, de estrutura, de maquinário e está parada. Para fazer a manutenção anual daquela estrutura, cerca de 900 mil reais. Quer dizer, é um processo caríssimo. E o que dizia o prefeito? Não, nós vamos produzir 80 toneladas dia de asfalto. Se você andar pela cidade, você vai ver as ruas esburacadas, asfaltos não recuperados. Pelo menos há 4 meses, ou talvez até mais, desde a mudança de prefeito, que a estrutura da usina de asfalto está paralisada. E aí, quando faz o primeiro edital para compra de emulsão asfáltica, tem um sobrepreço de 24%. Nada mudou. É muito complicado. Nada mudou, e aí não dá. Nós estamos vivendo uma situação em que a sociedade está absolutamente desgastada, contrariada, aborrecida com a política, e a gente precisa ver bons exemplos. De maus exemplos nós já estamos cheios. E nas campanhas sempre falam, nós vamos fazer isso, nós vamos dar prioridade para a saúde, vamos dar prioridade para a educação, e a situação hoje da saúde, você estudou muito isso, a situação da saúde é um negócio... Então, Edilson, se você me permite, eu quero dizer para os nossos telespectadores o seguinte: existe na nossa lei orgânica, a nossa lei orgânica é a Constituição do município, tem a Constituição Federal, a do Estado e a do município. A do município é a lei orgânica. Ela diz lá: tomado posse, o prefeito tem até 100 dias para apresentar o seu programa de metas do governo. O que significa isso? Ele tem que dizer o que ele vai fazer na saúde, na educação, na habitação, no trânsito, com estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazo, com o processo de execução dessas propostas. Pois bem, faltando aí 15 dias, eu mandei um ofício à Câmara Municipal, aos cuidados do atual presidente, pedindo que esse tema fosse tratado dentro da Câmara. Passada uma semana, faltando cerca de 10 dias para vencimento do prazo, eu fiz a entrega desse ofício também ao prefeito. Quando faltava um dia para a conclusão do prazo, eu publiquei no meu Facebook. Quer dizer, eu fiz todo o processo para que houvesse o cumprimento dessa obrigação que é constitucional.
No dia exato, foi publicado na página da Prefeitura como manda a lei, a publicação, mas não o conteúdo. O conteúdo ele pegou a proposta que ele apresentou na campanha eleitoral e publicou como sendo o programa de metas dele. Porque é uma falácia, ele está enganando as pessoas, não é isso. Ele não apresentou metas, prioridades, nem prazos de execução. E aí, das metas executadas, ele coloca lá o seguinte: não, que eu pintei uma faixa na avenida tal, eu pintei a parede do hospital do lado de dentro da enfermaria X e Y, eu fiz uma capina na rua tal. Ora, gente, ninguém elege um prefeito para isso. Está brincando de fazer política, isso é uma esculhambação. Eu vou continuar exigindo. Senhor prefeito, o senhor tem que apresentar o seu plano de metas e mais. Passados os 30 dias, dentro do prazo de 30 dias, daqueles 100 em que ele apresentou o plano de metas, o programa de metas dele, ele tem que chamar uma audiência pública na Câmara e realizá-la também nos distritos. Pelo menos em 4 distritos, realizar essas audiências públicas. E eu não ouço falar sobre o assunto. Então já estou cobrando, aproveitando aqui o programa para fazer essa cobrança, Gil. Nós do Movimento Social, através do Fórum Sindical, nós protocolamos um ofício na Prefeitura, solicitando uma audiência com o prefeito. Porque, para depois não ficar falando que a gente só fica enfiando o dedo, não é verdade? A gente falou, vamos chamar a audiência para ouvir e apresentar as demandas do movimento. Pasme, nós já estamos mais de 100 dias, nós não recebemos nenhum comunicado dizendo assim, estou com a agenda ocupada, não posso atender. A gente entende as dificuldades, mas entramos no 5º mês de governo. E aí você me pergunta, as pessoas confundem você ainda com a vida pública? Evidente, eu estou atuando como cidadão, mas no ponto de vista político. Todo cidadão é um ser político, então não se intimide, você tem o direito de cobrar. Aliás, é a tua obrigação cobrar, não é favor. Não é só votar, mas é votar, atuar, participar e cobrar e fiscalizar. E você, aí agora não vou te deixar enrolado, mas vou te fazer uma pergunta. Você foi vereador, né? E eu sei porque a gente acompanha muito a sua atuação. E qual a sua expectativa nessa renovação da Câmara? Porque a Câmara teve um período de renovação, porque você saiu, Renato saiu, né? Vocês saíram para ser candidato. Alguns vereadores não foram reeleitos. Então teve uma renovação. E na minha interpretação, essa oxigenação que teria que ter, eu não tenho visto. Até eu vi ontem, o prefeito já tem 15 na base. Essa mudança, quer dizer, toda mudança é importante, né? Mas a gente não precisa mudar pessoas só. Tem que mudar comportamento, prática, ideias, conceitos. Você avança na medida em que você tira essa acomodação. Porque você trocar pessoas que pensem exatamente igual, você não está trocando nada, continua a mesma imobilidade. Então eu desejo à Câmara que ela tenha expressão, que ela se manifeste, que ela atue. A gente sempre quer isso, né? Não estou aqui fazendo crítica absolutamente a ninguém, mas desejando que a Câmara desempenhe um papel relevante do ponto de vista político. Fazer maioria é fácil, o prefeito oferece cargo, oferece emprego, nomeação e monta um curral eleitoral ali. O vereador, ele tem que ter uma certa liberdade, embora ele possa fazer parte de um governo do qual na campanha ele atuou lado a lado, isso faz parte da política, mas ele precisa preservar uma certa autonomia. O que a gente fazia? Quando tinha um projeto importante, a gente votava, analisava, e se fosse bom mesmo, votava favoravelmente. Mas não tinha essa amarração, né? O nosso mandato não tinha essa amarração do favor político. Eu nunca bati na porta de prefeito para pedir nada. Então eu tinha autonomia para criticar, para votar favorável e até para votar contra nos momentos em que fizesse necessário. Então o que a gente espera da Câmara é que ela tenha autonomia. E naqueles momentos em que ela tiver que contribuir na votação favorável a projetos, que não faça isso como barganha. Que vote pela questão do interesse público. Né? É isso que a sociedade espera. E nós estamos vivendo um momento político grave no país, né? Vamos botar desde do golpe não é de 64 não, o golpe da agora que tirou a presidente Dilma do poder, através do golpe midiático e parlamentar, né? Civil parlamentar. Civil da caneta, né? Os caras, pelo poder da caneta, fizeram um golpe. E a gente vê que o Brasil vem passando um momento de crise muito séria em relação aos direitos humanos, direitos dos trabalhadores e tal. E aqui do Estado do Rio, o governo do Estado decreta praticamente a falência do Estado, o Sérgio Cabral preso, o governador indiciado, né? Afastado, o julgamento das contas ele sendo cassado. Te causa surpresa os 5 milhões da Odebrecht aqui na tragédia? Não, ao contrário. Na época eu fiz uma CPI, o Pierre foi o relator, né? E eu quero aqui até destacar o Pierre, o Zezinho, alguns outros colegas têm um desempenho diferenciado dentro da Câmara, né? E no momento que nós trabalhamos juntos, a gente conseguia formar uma base ali
que discutia os problemas de uma forma diferenciada. Hoje eu não posso fazer esse julgamento porque me parece que os dois estão muito isolados lá também dentro dessa discussão. Mas quando eu fiz o levantamento com relação aos problemas, eu dizia, a gente está analisando os problemas relativos ao município. Agora, a Alerj devia fazer o mesmo com relação às questões do Estado. E na época o Rogério Cabral era deputado. Cláudio, o tempo nosso é meio curtinho. Nós vamos voltar no segundo bloco falando exatamente dessa questão da pergunta, que você não vai me fugir dela. De jeito algum. A questão dos 5 milhões desviados aqui, e a gente conversar sobre isso também. A gente vai ao intervalo, volta já já. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Norte Fluminense oferece convênios com clínicas médicas, odontológicas e atendimento jurídico. E ainda temos convênios com radiologia, aparelhos auditivos e exames laboratoriais. Além de cursos de informática, inglês, faculdades e até para aluguel de carros. Para o seu lazer, disponibilizamos para você o convênio com a colônia de férias do Sindicato do Vestuário. Sindicalize-se. Venha nos fazer uma visita. Rua Arizão Pinto, 91, Centro, Nova Friburgo, 2528-7314. E Rua Padre André Boaventura, 19, Cordeiro, 2551-1212. Acesse também nosso site www.stic.com.br. Sindicato da Construção Civil. Juntos somos fortes. Todos os dias tem alguma notícia por aí sobre a reforma da Previdência. Mas será que todo mundo está realmente ligado, ou melhor, está bem informado sobre os perigos que a PEC 287 pode representar? A proposta coloca em risco muitos direitos. Para começar, aumenta a idade mínima para aposentadoria para 65 anos de idade, tanto para homens quanto para as mulheres. E as perdas não param por aí. O tempo mínimo de contribuição para a Previdência passa dos 15 para os 25 anos. Só que contribuir o tempo mínimo não garante o recebimento completo do benefício. A contribuição de 25 anos dá direito a apenas 76% do benefício. Para conseguir receber o valor integral, os trabalhadores deverão contribuir, no mínimo, 49 anos. E para se aposentar integralmente com 65 anos e receber 100% da aposentadoria, o trabalhador deverá pagar o INSS a partir dos 16 anos de idade. Isso mesmo, a partir dos 16 anos de idade. São muitos outros pontos prejudiciais. A pensão por morte, por exemplo, benefício para quem perde o esposo ou a esposa, também vai mudar se a PEC 287 passar em Brasília. O valor da pensão não será mais integral, caindo para 60% do valor, mais 10% para cada dependente. Também não será mais possível receber junto à pensão e à aposentadoria. Vai ser necessário escolher entre um dos dois. Mas será que pode ficar ainda pior? Pior é que pode. A proposta prevê que a idade mínima de 65 anos pode ser ampliada e pode ter mudanças na regra sem precisar nem votação no Congresso se houver aumento na expectativa de vida da população. A reforma da Previdência ainda depende de aprovação no Congresso Nacional. É possível virar este jogo, mas a mobilização de cada cidadã e cada cidadão neste momento é fundamental. Diga não à reforma da Previdência. Olá, voltamos com o programa Debate Aberto, programa patrocinado pelos sindicatos bancários, Sindicato dos Têxteis, Metalúrgico, Construção Civil, e ainda temos apoio de todos os sindicatos de Friburgo através do Fórum Sindical Popular. Estou aqui conversando com o Cláudio Damião, que dispensa apresentação. Cláudio é ex-vereador, militante do movimento social, do movimento sindical de Friburgo. Estamos conversando sobre essa conjuntura louca, sobre a política aí no Brasil. Cláudio, no final do primeiro bloco, eu estava falando da questão da tragédia dos 5 milhões que foram desviados, que a Odebrecht pagou de propina, né? 5 milhões daria para fazer algumas casas aqui em Friburgo, né?
Pois é, a gente começa a falar sobre esse assunto e eu fiz uma CPI na ocasião que contou com apoio popular. Lembro de vocês na manifestação apoiando a iniciativa de investigação, porque encontravam muita resistência na prefeitura e na base de apoio do prefeito dentro da Câmara. Tinha vereadores absolutamente contrários à investigação com relação aos desvios dos recursos na tragédia. Uma coisa desumana. As pessoas soterradas, sem comida, sem casa, ainda corpos sepultos, né? Não foram encontrados no meio da lama e dos destroços e já tinha gente maquinando o desvio do dinheiro público. Felizmente, a gente conseguiu concluir a CPI e eu dizia, é preciso investigar também as questões do Estado, que era papel da Alerj. Montaram até uma CPI, a bem da verdade. Só que ela não se aprofundou e não apontou nenhum caso de desvio de recursos. Essa é uma grande falha, né? O fato do governo também ter uma base de apoio dentro da Alerj talvez tenha favorecido a ocultação dos crimes que foram praticados. E só vem a furo depois de 5 anos, graças a uma denúncia feita, né, por um delator da Odebrecht que diz que o governo do Estado só nas casas populares teria levado 5 milhões. Mas eu te pergunto, e as encostas que gastaram milhões de dólares, milhões de reais? A terraplanagem foi 53 milhões. A terraplanagem foi uma coisa assustadora. Aquela obra de contenção feita pelo governo federal, os recursos são do governo federal na margem do rio Bengala. Será que também não aconteceu alguma coisa de desvio ali? Enfim, tem uma série de emaranhados de recursos que deveriam ser investigados, de empresas que vieram para fazer a limpeza do município através do Estado, ninguém considerou isso. Porque o que a gente investigou foram os desvios praticados pelos agentes do município, com empresas localizadas no município. A gente não conseguiu investigar para além disso, porque nós não tínhamos nem poder legal para essa investigação. Mas hoje se revela que nós estávamos certos. Mas o dever de casa nós fizemos. 7 políticos foram indiciados, estão respondendo a processo. Alguns tiveram os bens bloqueados e o processo tramita. Não faz muito tempo eu tive presente lá no tribunal, aqui em Friburgo, né, no fórum, na condição de testemunha a favor da justiça contra um dos envolvidos no suposto desvio de recursos, ainda não posso afirmar porque ainda não foi devidamente julgado nem condenado, na manutenção de equipamentos médicos. Olha só, a manobra permanece, né? A gente vive denunciando isso. Na investigação da saúde que eu fiz, parece também a suspeição de desvio, também nessa mesma prática de manutenção irregular de equipamentos médicos, que no final faz a manutenção e o equipamento continua parado. Por isso que eu estou te falando, que se você não continua, você não está vereador, mas a luta continua, não tem, a cobrança vai continuar. E agora, com essa conjuntura nacional, a gente tem hoje uma ação concreta em direção à retirada de direitos. Eu sempre falei, é mais questão de direitos humanos do que quase que de direitos trabalhista, previdenciário. Porque quando mexe na reforma da Previdência, vai mexer com a mulher que tem a dupla jornada, a questão da idade, a questão dos 40, 42, 40 anos, não importa, de contribuição. Sim. O homem do campo, cara, a gente tem aqui, né? O cara vai ter que contribuir. Hoje ele contribui pela propriedade, ele vai ter que contribuir individualmente 15 anos ou 25 anos, 15 anos e se aposentar com 60 anos. Coisas que vem. A reforma trabalhista que vem detona todo o conjunto. É um absurdo. Na sua experiência, retrocesso. você pode dizer que é um retrocesso muito grande. É um absurdo, um total retrocesso. E ainda tiveram ações que não foram totalmente concretizadas e que elas começam agora a tomar corpo. Quer dizer, o governo federal, junto com as suas bases, com a bancada ruralista, empresarial, com uma série de representantes de interesses que não são os nossos, da maior parte da sociedade, e aí eu incluo nessa maior parte da sociedade o microempresário, o confeccionista, o comerciante. Ele precisa se ver como trabalhador. É duro quando você imagina um pequeno comerciante ou um dono de uma confecção ou de um pequeno negócio se imaginar como um grande empresário. Ele às vezes se vê como um empresário. Meu irmão, pelo amor de Deus, você é tão vítima quanto os trabalhadores. Na hora que você for se aposentar, quando seu filho for buscar um emprego, nós temos que entender o seguinte: a sociedade... Sucateação da educação, né? O sucateamento geral. Quando você empobrece uma sociedade, você também é vítima. Você vai vender para quem? Você vai explorar a mão de obra barata, mas não tem o mercado consumidor, porque você não vai ter para onde vender. Então isso é uma engrenagem. Quanto mais pobre a sociedade, mais violenta, né? Com mais problemas de saúde e mais sujeita a corrupção e banditismo político. Não é o contrário. É exatamente esse o processo. Na divisão do bolo, na divisão da renda, você constrói uma sociedade mais justa, mais solidária, mais contributiva e que tenha mais poder de compra e de consumo, que diminui a miséria, diminui a doença, diminui uma série de problemas sociais. E aí tem um outro ponto que não foi abordado na reforma e que começa a se revelar na negociação do Temer para passar as reformas com mais facilidade e assim, no afogadilho. Hoje já saiu a matéria de uma proposta de reforma trabalhista no campo,
em que o trabalho no campo pode ser trocado por comida e moradia. Você vê, volta ao sistema feudal. Isso é escravidão, isso é feudalismo. Eles estão revogando a lei áurea. Isso é bom para quem, eu te pergunto? Aí você começa a ver as movimentações no campo. Recentemente foram atacados indígenas. Tem gente que acha que isso é perfeito, tem que atacar o indígena, tem que atacar o sem-teto, o sem-terra. Cortaram as mãos dessas pessoas num crime em que você não identifica os atores, os envolvidos, porque são mandados pelos donos de fazenda, grileiros, pessoas que se apropriaram de terras públicas e se sentem no direito de matar o outro. Então nós estamos vivendo um nível de violência em que setores da segurança pública começam a atacar as pessoas como se elas fossem criminosas. Nós estamos retrocedendo a um tempo do regime militar. Não é possível que a gente concorde com isso. Cláudio, eu concordo contigo, e a gente vê também uma cultura de ódio também no meio da sociedade, porque os grandes meios de comunicação, eu não tenho visto grande meio de comunicação trabalhar de forma esclarecedora. Eles assumiram um lado e estão colocando, e com isso suscita mais ainda o ódio entre as pessoas. Eles são os patrocinadores do golpe, né? Nós estamos falando de grandes redes de comunicação que detêm televisão, rádio, jornal, internet, telefonia. Eles têm eles dominam todo o sistema. 6 famílias mandam no setor de comunicação num país como o Brasil, que é um país continental. Isso não é aceitável, isso não é democrático. Então eles manipulam a informação e formam opinião dentro daquilo que interessa para eles. E muito da massa de trabalhadores, da população média, acaba entrando nesse círculo vicioso e trabalhando contra si mesmo. Ela deixa de ser reflexiva e passa a ser reprodutora do pensamento global, né? Que a Globo é a principal fonte de comunicação e de desinformação nesse país. Então ele passa a atuar contra si mesmo, como se o que a Globo disse fosse uma verdade. Ela é tendenciosa, desculpa, mas ela é tendenciosa, ela tem lado e tem interesses. E a gente sempre chama a atenção aqui dos nossos telespectadores que esse programa é um programa alternativo, a gente tem a intenção de trazer a reflexão do que está acontecendo. Por exemplo, a gente viu a cobertura da manifestação dia 28 e próprio 1º de maio, onde a mídia internacional fala dos grandes atos pacíficos. A mídia brasileira, a grande mídia brasileira bota dos vandalismo, bota no ato e depois bota o Michel Temer falando, não, o Brasil está tudo certo, nós vamos... Ninguém aprova vandalismo, mas uma queima ou quebra de uma vitrine, ou de um ônibus, ou de um ponto de ônibus, é uma exceção, não é a regra. A gente viu aqui em Friburgo, nós tivemos quase 2.000 pessoas na rua. Todas as manifestações que a gente faz têm o objetivo de chamar as pessoas a refletirem sobre os fatos, sobre o que está acontecendo. Agora, quando a polícia entra batendo, arrebentando, quebrando cacetete na cabeça de jovem, de estudante, agredindo idoso, jogando bomba sem razão ou motivo algum. Nós vimos lá no Rio as pessoas cantando o hino nacional em frente à Assembleia, à Câmara Municipal, né? Estava lá um deputado cantando o hino, daí a pouquinho começam a jogar bomba. O Flávio Serafini começam a jogar bomba, o próprio Glauber foi atingido por bomba, por bala de borracha, em pleno momento cívico de cantar um hino numa manifestação pacífica. No encerramento dela, a polícia chega jogando bomba, joga uma bomba em cima das pessoas que estão ali no palco, né, destruindo e acabando com tudo. Quer dizer, isso é ato de violência. E aí só criminaliza o ato de violência de meia dúzia de pessoas que foram lá e quebraram um ponto de ônibus, que a gente não está dizendo que é certo, ou acabou gerando uma queima de ônibus. Aí eu começo a perguntar, será que isso não foi provocado? Será que não são os próprios agentes do sistema que fazem isso para botar a culpa no movimento? Eu vou ter que aproveitar você em outros programas, porque nosso tempo ele é curto, mas eu vou te convidar para a gente vir bater um papo basicamente sobre essa questão, dessa criminalização do movimento social, sabe por quê? E trazer outros atores para ajudar a gente conversar sobre essa criminalização do movimento social. Porque você está falando sobre isso, o Black Bloc. Os Black Bloc. Olha por trás daqueles Black Bloc, quem são os caras? Os caras que são marginalizados o tempo todo, apanham da polícia, que são... Hoje mesmo pela manhã eu estava vendo a Força de Segurança Nacional está no Rio de Janeiro, aumentaram os homens. Aí a repórter falou assim, prender o jovem. Eu fiquei muito triste, falando, prender o jovem. Jovem não é para ser preso, jovem é para ser educado. E a rebeldia do jovem é natural. Agora eu te pergunto o seguinte, é justo um policial que recentemente estava fazendo manifestação pelo seu salário, as mulheres estavam lá na porta do batalhão de polícia, não foram agredidas, atingidas, alvejadas com gás, com bomba, com bala, nem nada. E a sociedade apoiou, porque acha que a polícia é importante
importante para gerar algum tipo de segurança, mas não essa polícia violenta. Essa polícia que vem da justiça, da ditadura, não. né? Que vem... Quer dizer, na manifestação nossa, a polícia agride. Na deles, a gente tem que ser condescendente. Eles também estão sem receber salário, também estão sem ter suas remunerações. Falando nisso, Claudio, eu acho que a gente também tem que mandar um recado aqui para o governo, que a gente espera também que o governo... Aqui em Friburgo teve a manifestação do dia 28, a greve, tanto o sistema bancário, o sistema da educação, o pessoal parou, e a gente vai cobrar que os trabalhadores não sejam recebam mais essa violência. Sim. Se o governo municipal, por uma prática de assédio, né, for para cima dos trabalhadores, descontar o ponto de professores, de servidores, nós temos que ir para dentro da prefeitura e reagir. Isso não é legítimo. Não é legítimo. Como não é legítimo um governo corrupto, apontado em todas as delações, mandar a polícia agredir manifestantes? É natural da sociedade as suas manifestações, isso acontece no mundo inteiro. Né? A França faz manifestação, a Itália, a Alemanha, todo mundo faz manifestação. O legal da mídia... Os Estados Unidos tem manifestação todo dia contra o Trump, todo dia. E nem por isso precisa a polícia bater, arrebentar. O legal da grande mídia é que eles falam assim, em Nova York aconteceu uma grande manifestação. Aqui é baderna. Aqui é baderna. É a palavra usada. E uma das coisas que a gente tem visto e que tem nos deixado assim, é que eu tenho ficado mais feliz, e você está no movimento, é isso, é que a gente está vendo que o movimento social está começando a reagir, não é verdade? Precisa reagir. Nós não podemos ficar no conformismo. Nós somos usados como instrumento para ser dividido, né? Divide um para lá, divide um para cá. Nós temos que ter unidade. Não precisamos pensar igual, né? Respeitar o pensamento de cada um, mas nós temos que ter interesses comuns. Quais são os interesses comuns? Uma vida digna, escola para os nossos filhos, um salário justo, respeito aos nossos direitos. O que estou fazendo é o contrário. A justiça trabalhista vai acabar. Ela é a única estrutura que garante ao empregado reclamar algum direito que lhe foi negado. Isso não é trabalhar contra o patrão. Ao contrário, o bom patrão, aquele que paga as coisas em dia, que cumpre a legislação, ele não vai para a Justiça do Trabalho. E se o trabalhador fizer uma reclamação injusta ou ilegal, o juiz está lá como um equilíbrio das forças para dizer, não, você está fazendo um pedido que não cabe, e julga contrário ao trabalhador. Porque algumas pessoas acham, não, só julga favorável ao empregado. Não é verdade. Não é verdade. A justiça, o juiz, ele tem que ter a sabedoria, e tem essa sabedoria muitas vezes, para até dizer não, o que você está pedindo é impróprio, é inadequado, é indevido, ou o patrão comprovar, através dos documentos, que fez os pagamentos certos e devidos, como manda um contrato de trabalho. Né? Então, subtrair isso tudo é uma violência contra o país, é uma violência principalmente contra os mais pobres. Esperança a gente não perde. De jeito algum. Acho que é importante deixar claro, porque a gente que vem dessa luta de uma sociedade mais justa, a gente ganha uma batalha, perde outra, mas vamos seguir em frente, é verdade? Sem dúvida, Gil. E a política é um instrumento, né? Não demonize, não criminalize a política. Tem gente desonesta, mas tem gente honesta. Tem gente boa na igreja e não tem. Tem na nossa família e não tem. Tem no local de trabalho e não tem. E na política é a mesma coisa. Agora, a política é feita por você, quando escolhe. Se você escolher errado e não tiver a capacidade de acompanhar quem você escolheu, você também é responsável. Ah, então não vou votar em ninguém. Pior ainda, porque você está dando a possibilidade de quem compra voto ocupar esse espaço. Falar em honesto e político, eu quero pedir a você licença, porque a gente vai apresentar agora o nome daqueles deputados que votaram pela reforma contra os trabalhadores, retirada de direito, da reforma trabalhista, do projeto de terceirização. A gente vai passar aí o nome deles e a foto deles, que é para ficar marcado, é importante, porque esse é o papel didático do programa. Perfeito. Porque às vezes o trabalhador tem que prestar atenção no seguinte, fulano é gente boa, mas está lá no Congresso votando contra você, votando contra a população. A gente vai mostrar aí a foto e o nome e o partido deles, para que você saiba que esses que vão ser apresentados agora votaram contra você, trabalhador. É o Alexandre Serfiotti, do PMDB. É o Altineu Cortes, do PMDB. É o Harold de Oliveira, PSC. Esse Harold de Oliveira tem voto em Friburgo. Celso Jacob, do PMDB. A Cristiane Brasil, do PTB, é a filha do Roberto Jefferson, lá de Petrópolis. O Francisco Floriano é do DEM. O Jair Bolsonaro do PSC, o Jair Bolsonaro que todo mundo fica falando aí, votando contra os trabalhadores, direitos dos trabalhadores, retirando direitos dos trabalhadores. Jair Bolsonaro, isso não é surpresa nenhuma. O Júlio Lopes, que estava na rua aqui fazendo campanha em Friburgo, do PP. A Laura Carneiro, do PMDB, nós tivemos uma reunião com ela no Rio de Janeiro, ela falou que não ia votar e votou. A Laura Carneiro. O Marcelo Delaroli, do PR. O Marcos
Marcelo Matos, do PHS, Marcos Soares, do DEM, o Olavo Leite, do PSDB, o Paulo Feijó, do PR, o Pedro Paulo, do PMDB. Pedro Paulo é aquele que foi acusado de bater em mulher, tem que ficar bem claro isso, Pedro Paulo. O Sérgio Zeita, também do PMDB, a Rosângela Gomes, do PRB, o Simão Cecim, do PP, a Soraya Santos, do PMDB, o Sótines Cavalcante, do DEM. É lamentável que existe uma proposta de dar título de cidadão para esse Sótines Mendes de Friburgo. É muito triste, um cara que vota contra os trabalhadores. O Wilson Bezerra, do PMDB. Então, Cláudio, é isso aí. Mostramos os deputados, eles infelizmente não cumpriram o papel que seria representar a população, estão buscando representar uma minoria, e a gente espera que a população tome consciência e que na próxima eleição... Tem mais um minutinho? Mais um minutinho. Olha, parabéns para você no programa aqui por fazer a apresentação desses nomes. Eu queria lembrar o seguinte, Fernando Henrique, assim que assumiu o mandato, durante um período do mandato dele, ele teve 2, inclusive ele comprou a reeleição, todo mundo lembra disso, pagou 200 mil para cada deputado para ter reeleição. Ele apresentou um projeto de reforma trabalhista, que foi esse que foi aprovado agora. E nós fizemos uma campanha muito forte no Brasil inteiro e pusemos o retrato em cada estado dos deputados que votaram favoravelmente. Um deles foi Laura Carneiro, o outro, Harold de Andrade, o outro, Paulo Feijó e alguns mais. Acontece que esses caras conseguiram, por falta de memória do público, se reeleger. Naquela ocasião, eles foram tirados da vida pública, não conseguiram se reeleger, perderam o mandato. No mandato seguinte, conseguiram Harold de Oliveira. Harold de Oliveira. Eles conseguiram se inserir no cenário político. Eles tinham que ser banidos da vida pública. Então, por favor, guarde esses nomes. Vamos pensar em renovação com qualidade, né? Com pessoas compromissadas com o interesse comum, com o interesse público e, sobretudo, com o interesse da maior parte da sociedade. Governar para o topo da elite, para o sistema financeiro, para conglomerados, né? Para grupos empresariais, é muito fácil, porque vai ter muito dinheiro. Eu quero ver governar e legislar a favor do interesse público da maioria da população. Eu queria agradecer a sua participação, Cláudio. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas dá para a gente ainda bater um papo. Vou te convidar para você, o programa está aberto, para que a gente possa vir votar. Vamos bater um papo sobre a criminalização do movimento social, que é fundamental a gente conversar sobre isso, e conversar também sobre essa conjuntura louca aí. Muito obrigado. E o final aí para você, eu que agradeço. As suas considerações finais. Agradeço ao público, né? Continuo na batalha, lutando pelo interesse comum, e mesmo não tendo um mandato de vereador, eu não me excluo do debate permanente, transparente, claro, e me mantenho, né, vivo nesse processo. Então, contem comigo, na medida em que eu puder contribuir, colaborar, estou à disposição. Então, gente, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Esse programa é feito para isso, para trazer pessoas como o Cláudio, como você que quiser participar, entre em contato com a gente, porque a intenção nossa é trazer esclarecimento e consciência coletiva para Nova Friburgo. Um abraço e até o próximo programa.